Olá! Hoje a gente vai falar de um assunto que mexe diretamente com o bolso de todo mundo, a inflação de demanda. Vamos entender o que é isso, por que acontece e, claro, como as autoridades tentam manter esse fenômeno sob controle. Pois é, essa sensação de que o dinheiro parece que encolheu é bem comum, né? E muitas vezes a explicação para isso está exatamente no nosso tema de hoje. A inflação de demanda é uma das grandes responsáveis por fazer nosso poder de compra diminuir com o passar do tempo. Então, vamos começar pelo básico. O que é, afinal, essa tal de inflação de demanda? O nome já dá uma pista excelente. Dinheiro de mais, produtos de menos. Mas a dinâmica por trás disso é bem interessante. De um jeito bem simples, é o seguinte: a inflação de demanda acontece quando tem muito mais gente querendo comprar coisas do que a capacidade da economia de produzir e entregar essas coisas. Pensa na demanda agregada como a soma de tudo. Tudo que as famílias consomem, que as empresas investem e que o governo gasta. Quando essa soma toda cresce num ritmo muito acelerado, mais rápido do que as fábricas e os serviços dão conta, não tem jeito, os preços sobem. E essa analogia do leilão é perfeita para entender a ideia. Imagina só a cena. Todo mundo recebe o dobro do dinheiro para dar lance nos mesmos itens de sempre. O que vai acontecer com o preço final? Vai lá para cima, claro. Os vendedores percebem que tem um monte de gente disputando o mesmo produto e começam a cobrar mais caro. É a lei da oferta e da procura na sua forma mais pura. E aqui tem um ponto curioso. Muitas vezes, a inflação de demanda é um tipo de efeito colateral de notícias boas. Ela costuma aparecer quando a economia está aquecida, sabe? O emprego está em alta, as pessoas estão mais otimistas com o futuro e, com isso, se sentem mais seguras para gastar. Ok, então a gente já entendeu que a demanda aumenta. Mas o que exatamente serve de gatilho para esse aumento todo? Vamos mergulhar agora nas principais causas por trás desse fenômeno. Basicamente, podemos apontar 4 grandes gatilhos. Vamos passar por cada um deles para entender como essa combinação vai esquentando a demanda na economia. O primeiro gatilho é o mais direto de todos: aumento da renda. Quando os salários sobem ou os lucros das empresas crescem, as pessoas simplesmente têm mais dinheiro para gastar. A tendência natural é consumir mais. Além disso, o próprio governo pode injetar dinheiro na economia, com auxílios ou redução de impostos, o que também aumenta o poder de compra e, consequentemente, o consumo. Aí entra o segundo fator, a expansão do crédito. Juros baixos fazem com que empréstimos fiquem mais baratos. Isso incentiva tanto as famílias quanto as empresas a gastarem hoje um dinheiro que elas ainda não têm. Funciona como um baita acelerador. E por fim tem as expectativas. Se as pessoas começam a achar que os preços vão disparar amanhã, o que elas fazem? Correm para comprar hoje. E ao fazer isso, elas acabam gerando a própria inflação que temiam. É quase uma profecia que se realiza sozinha. Certo, já entendemos o problema e as causas. A pergunta agora é: como as autoridades econômicas fazem para esfriar essa demanda que está superaquecida? Chegou a hora de conhecer as ferramentas usadas nessa batalha. Para controlar a inflação, existem 2 grandes frentes de ação. De um lado, o Banco Central com a chamada política monetária, cuja principal arma é a taxa de juros. Do outro, o governo, com a política fiscal, mexendo nos próprios gastos e nos impostos. O objetivo dos dois é o mesmo: tirar um pouco de dinheiro de circulação para acalmar as coisas. Mas, geralmente, a ferramenta mais ágil e mais comum é a monetária. E como isso funciona na prática? É um efeito dominó. Primeiro, o Banco Central sobe a taxa básica de juros. Com isso, todos os tipos de crédito e financiamento no país ficam mais caros. Naturalmente, as pessoas e as empresas pensam 2 vezes antes de parcelar uma compra ou pegar um empréstimo. O resultado é que o consumo e os investimentos dão uma desacelerada, o que ajuda a aliviar a pressão em cima dos preços. Mas não é só com juros que se lida com isso. Existem outras táticas. Uma delas é o depósito compulsório, que obriga os bancos a guardarem uma parte maior do dinheiro, diminuindo o volume disponível para empréstimos. Outra abordagem, mais de longo prazo, é atacar o problema pela outra ponta. Em vez de só reduzir a demanda, o governo pode investir para aumentar a capacidade de produção do país, por exemplo, melhorando a infraestrutura. Assim, a oferta consegue crescer e acompanhar a demanda de forma mais saudável. Isso nos leva à parte final, que é talvez a mais complexa de todas. Aplicar esses remédios sem causar efeitos colaterais ruins para a economia é uma verdadeira arte. Essa citação resume perfeitamente o dilema. Porque veja bem, se a dose do remédio for forte demais, se os juros subirem muito ou os cortes de gastos forem drásticos, a economia pode parar de crescer ou até entrar em recessão, e isso significa desemprego. Então, o ponto crucial é este. O objetivo final nunca é frear a economia a qualquer custo. É encontrar um ritmo de crescimento que seja saudável, um ritmo sustentável.
É achar aquele ponto de equilíbrio em que a produção dá conta da demanda, os preços ficam estáveis e o poder de compra das pessoas é protegido. E a gente termina com essa reflexão. Essa pergunta está no centro do debate econômico no mundo inteiro. Encontrar a resposta para ela é o grande e contínuo desafio para qualquer país que busca prosperidade. Obrigado por acompanhar a gente nessa análise.